Olá, espero que você esteja gostando da Maratona da Radiologia do Bem. Então, nesse mês de novembro, estaremos disponibilizando uma aula diariamente aqui no nosso canal do YouTube. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre equipamentos híbridos. Prazer? Meu nome é Rodrigo Lima, sou tecnólogo em radiologia e vou comentar um pouquinho sobre esses equipamentos com você na aula de hoje. Quando a gente fala de equipamento híbrido, o que é um equipamento híbrido? Ou o que é uma coisa híbrida? Quando a gente tem a união de duas outras coisas, aí a gente tem essa questão aí do conceito híbrido. Então, quando a gente fala de um equipamento híbrido, ele pode unir duas modalidades de diagnóstico no mesmo equipamento ou uma modalidade de tratamento e diagnóstico no mesmo equipamento. E no Brasil, eu acho que é muito comum, quando a gente fala de equipamento híbrido, a gente ouvir falar sobre esse equipamento, chamado de PET-CT. O que seria o equipamento de PET-CT? A gente une todas as informações fisiológicas e metabólicas da medicina nuclear, junto com as informações anatômicas da tomografia computadorizada. Então, o equipamento de PET-CT nada mais é do que a união da medicina nuclear junto com a tomografia computadorizada. Então, aqui a gente tem um equipamento da Philips, né, uma ilustração. E reparem que esse equipamento tem dois tubos. Em um desses tubos, a gente vai fazer o exame de medicina nuclear, e em outro tubo, a gente vai fazer o exame de tomografia computadorizada. E um software, ele vem e sobrepõe as duas imagens, com a informação metabólica e a informação anatômica em uma única imagem. Então, o PET-CT surgiu aproximadamente em 1999. Temos muitos equipamentos desses em funcionamento no Brasil, e ele tem uma boa aplicabilidade para estudos oncológicos. E aqui um texto, né, resumindo isso aqui para você. Quando a gente fala de PET-CT, é um equipamento que une, né, os recursos diagnósticos da medicina nuclear, PET, e na radiologia, a tomografia, que é a parte da anatomia. Então, o equipamento, ó, ele vai sobrepor as imagens metabólicas da medicina nuclear, junto com as imagens anatômicas da tomografia computadorizada, produzindo assim um terceiro tipo de imagem. Então, esse é o equipamento que a gente mais escuta falar em funcionamento no Brasil. Quais seriam as vantagens, né, sobre o PET-CT, ou quais as verdades sobre o PET-CT? Aqui eu citei alguns tópicos, né? Então, o PET, ele poupa vidas. Por qual motivo? Conseguimos obter um diagnóstico extremamente precoce, utilizando esses equipamentos de PET-CT. Então, para pesquisas de metástase, ele tem uma excelente aplicabilidade, uma excelente especificidade. É um método seguro, eficaz e não invasivo. O único procedimento que a gente classifica como minimamente invasivo nos exames de PET-CT é pegar um acesso para a gente administrar o radiofármaco. Na maioria dos exames, o radiofármaco utilizado é o Fluor 18, mas pode ser utilizado também outros tipos de radiofármaco. O mais comum para a realização dos exames de PET-CT é utilizar o Fluor 18 ou FDG 18. Outra vantagem desse tipo de equipamento, né? O PET mostra todos os órgãos e sistemas em um único exame, e aqui a questão mais importante, ó, indicando se o câncer está ou não disseminado. Então, para rastrear metástase, para fazer um controle após um tratamento, para fazer um acompanhamento durante o tratamento, o PET-CT ele é excelente, tá? O PET, ele mostra toda a progressão da doença, e aqui é importante também, ó, avalia a resposta ao tratamento. Se esse paciente está respondendo de forma positiva ou forma negativa a um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, a gente consegue acompanhar a resposta terapêutica deste paciente por meio das imagens fornecidas pelos equipamentos de PET-CT. A combinação do PET-CT em um único aparelho oferece, né, imagens anatômicas fornecidas pela tomografia computadorizada, associadas com as informações metabólicas fornecidas pelas imagens de medicina nuclear, pelos exames de PET. O PET,
pode eliminar a necessidade de outros exames e procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, porque ele tem uma extrema eficácia para rastrear precocemente alterações teciduais. Então, antecipa muito essa questão do diagnóstico. Então, ao invés do paciente fazer vários tipos de exame para chegar a um diagnóstico preciso, muitas das vezes a gente consegue obter essa informação por meio das imagens de PET-CT. Aqui, uma situação, né? O PET reduz de forma significativa os custos e desconforto. O custo vai ser relativo e teremos que colocar isso em uma balancinha, porque o exame de PET-CT não é um exame relativamente barato. Hoje, aqui em São Paulo, a gente fala em torno aí de uns R$ 3.500 um exame de PET-CT mais barato, tá? Então, reparem que o valor para a realização desse exame não é um valor tão acessível assim, tá? Então, R$ 3.500 para a realização de um exame é um custo considerável. Porém, qual que é a vantagem? Ao invés do paciente ser submetido a vários tipos de exame, a gente consegue, né, reduzir esse custo que o paciente ia gastar fazendo vários tipos de exame, desconforto de ficar em equipamentos ou modalidade diferente, tempo, translado de sair da sua casa, ir para um local para fazer o exame. Então a gente consegue reduzir essas questões realizando aí um exame de PET-CT. Então a gente elimina custos atrelado a outras modalidades e o desconforto do paciente ficar saindo do celular toda hora, indo para um serviço para poder fazer um exame de imagem, a gente consegue reduzir isso em cima dos exames de PET-CT. Então esse foi o primeiro equipamento híbrido. Professor, só existe o PET-CT em funcionamento no Brasil como equipamento híbrido? Não. A gente tem, claro, o PET-CT como um dos principais equipamentos híbridos em funcionamento no nosso país, né, no Brasil. Então aqui tem uma sala, né, com equipamento de PET-CT. A gente tem aqui toda uma parede baritada, um vidro plumbífero e fica ali um painelzinho de comando como se fosse de uma tomografia computadorizada. Tá? Então a gente consegue fazer toda a programação do exame aqui na nossa mesa de comando. Então aqui a gente tem um monitor para escolher o protocolo a ser realizado, aqui no meio a bomba automática de contraste, então aqui é o controle da bomba, e aqui do lado a gente tem um computador que a gente consegue acessar exames e fazer pós-processamento de imagens. Aqui são as imagens do PET-CT, então reparem, a imagem à sua esquerda é uma imagem de um corte axial de tomografia computadorizada, e a imagem à sua direita já é uma imagem com pós-processamento aqui do PET-CT. Qual que é a vantagem? Reparem que na tomografia computadorizada, os tecidos de partes moles, eles apresentam um tom de cinza bem homogêneo. Então a seta sinalizando aqui essa alteração, como eu não tenho muita alteração no tom de cinza, isso aqui pode dar margem para uma interpretação equivocada. No exame de PET-CT, reparem que teve captação do radiofármaco. Isso aqui a gente denomina de área quente. O que seria a área quente? Aonde temos uma maior concentração do radiofármaco. Então isso aqui no meio também seria um tumor? Não. Isso aqui nada mais é do que o coração. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo cheio de radiofármaco, pronto para ser bombeado, para ser direcionado para o corpo inteiro. Já aqui, ó, tem um pequeno nódulo em pulmão esquerdo, confirmando aí um achado patológico. Olha outro exemplo. Aqui a gente tem um corte na altura da mandíbula, então eu estou visualizando a mandíbula, orofaringe, e aqui, ó, a imagem à sua direita, reparem que o diâmetro ele não ficou redondinho, né? Ficou aqui com um aspecto irregular a abertura da orofaringe. Então a gente tem sinalizando aqui como se fosse uma espécie de um processo expansivo. Porém, reparem, ó, o tom de cinza é homogêneo em todo o contexto da imagem. Então não dá para confirmar que isso aqui é uma alteração patológica. Quando o paciente é submetido ao exame de PET-CT, reparem que houve captação do radiofármaco, confirmando aí um achado patológico na nossa imagem. Aqui já são as reconstruções tridimensionais, né, mostrando focos de metástase em região abdominal.
Aqui embaixo é normal, a bexiga enchendo com o radiofarma. E aqui um paciente com um tumor em base pulmonar esquerda, toda a captação aqui do radiofarma, e ele também já tem focos patológicos aqui no tecido hepático. Então a gente já tem a captação do radiofarma, sinalizando aí um quadro de metástase nesses dois exemplos, tá bom? Aqui a reconstrução em 3D, e aqui um corte axial mostrando a captação do radiofármaco e confirmando aí metástase neste paciente. Uma imagem pura de medicina nuclear, ela vai se formar assim, preto e branco, e aí onde tem um borrão preto a gente chama de área quente. A imagem de tomografia computadorizada, aparentemente o tecido hepático está com um tom de cinza homogêneo, a gente não tem uma diferenciação tecidual expressiva aqui no tecido hepático, porém quando a gente sobrepõe as duas imagens, eu tenho essa informação metabólica e eu tenho essa informação anatômica, sobrepondo as duas imagens, confirmando aí o achado patológico no tecido hepático, captação do radiofármaco. Professor, por que em cima está branco e preto e embaixo ficou colorido? Toda a imagem original da medicina nuclear, ela vai sair assim em tons de cinza, sempre vai sair em branco e preto. Quando a gente coloca uma cor, isso aqui é chamado de pseudocor, ou seja, uma cor falsa, não representa verdadeiramente a cor do achado patológico, ou a cor de um órgão, uma vascularização em questão. Qual que é a finalidade dessa cor no pós-processamento? Facilita a interpretação por parte do médico em regiões que temos uma maior ou uma menor captação desse radiofármaco. Então isso aqui auxilia o médico na interpretação diagnóstica, a gente adicionando essa questão da pseudocores no pós-processamento das imagens, tá bom? Aqui um ponto importante que eu quero sinalizar para você, que é o seguinte, a gente tem uma reconstrução coronal, quase de corpo inteiro, né? Pegando boa parte aqui, toda a parte do esqueleto axial, então a gente tem uma aquisição do esqueleto axial como um todo. E aí tem 3 áreas anatômicas que naturalmente a gente vai ter uma captação do radiofármaco devido à atividade celular. Exemplo, região encefálica, é normal eu ter captação do radiofármaco, então um cérebro sadio, ele está em constante atividade celular, então automaticamente teremos uma captação do radiofármaco na região encefálica. Coração, vai ser responsável por bombear esse radiofármaco para o corpo inteiro, então o coração também está em constante atividade celular, está em movimento, a sístole e a diástole. E por último, a questão da bexiga. Então a bexiga ela vai armazenar o radiofármaco para depois o paciente eliminar do seu organismo. Então essas 3 regiões anatômicas, naturalmente, é normal termos captação do radiofármaco. Em relação a achados patológicos nessa região encefálica e na região do músculo cardíaco do coração, geralmente a gente está buscando uma resposta ao contrário. Como assim? Doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo, a área afetada pela patologia na região cerebral, principalmente região de hipocampo, teremos falhas de captação, confirmando um achado relacionado a uma doença neurodegenerativa. Em relação ao coração, um exemplo, um infarto agudo do miocárdio. A parte do músculo que está infartada, ela diminui a sua atividade celular, então teremos uma falha ou uma ausência de captação nessa região muscular. Então aqui a gente está buscando uma resposta ao contrário. Professor, se tiver um tumor na bexiga, geralmente se tiver um tumor na bexiga, a gente faz uma avaliação tardia. Escaneia o paciente do jeito que foi escaneado aqui, tira o paciente da máquina, pede para o paciente miccionar, senhor ou senhora vai lá no banheiro e faz um xizinho. Depois de um tempinho a gente coloca esse paciente na máquina de novo e faz uma nova varredura sem uma nova administração do radiofármaco. Se tiver captação focal, aí a gente confirma como patológico e não fisiológico. Então, para suspeita de tumores da bexiga sendo avaliado por um exame de PET-CT, a gente faz uma avaliação tardia. Ela é muito importante para a confirmação dessa hipótese diagnóstica. Segundo equipamento híbrido que eu quero abordar com você aqui nessa aula de hoje, um equipamento chamado RAIFO,
O HIFU só existe um equipamento desse no Brasil e ele está instalado no Instituto do Câncer, aqui em São Paulo, e faz parte da radiologia intervencionista. Então, é um equipamento que eu consigo localizar a patologia através de um exame de imagem e tratar essa patologia. Qual é o exame de imagem? A ressonância magnética. E qual vai ser a modalidade de tratamento? O ultrassom de alta intensidade. Então, o HIFU, ele une a ultrassonografia junto com ressonância magnética. HIFU une a ressonância magnética com uma ultrassonografia de alta energia, um ultrassom de alta energia. Então, a gente tem aqui, ó, o ultrassom de alta intensidade focado em quê? Em volume patológico ou regiões anatômicas que necessitam ser tratadas. E como que eu vou saber a área a ser tratada? A gente vai guiar, ou vamos ser guiados, né, pelas imagens de ressonância magnética. Então, a alta energia acústica liberada por esse ultrassom de alta intensidade vai ser depositada sobre um tecido biológico que precisa ser tratado, mediante um planejamento de altíssima precisão realizado ou guiado pelas imagens de ressonância magnética. Então, eu localizo a área a ser tratada pela imagem de ressonância e eu trato o volume patológico com esse ultrassom de alta intensidade. Na maioria das vezes, o tratamento é direcionado a patologias da região pélvica. Então, aqui tem a referência para vocês, tá? O paciente coloca uma bobina, ela fica posicionada em decúbito ventral, feet first, né? Os pés em direção aqui ao magneto. Aqui uma ilustração, né? Ela dentro do magneto a gente vai submeter a realização de uma imagem de região pélvica. Localizou a alteração patológica, a gente se guia pela imagem de ressonância para direcionar esse ultrassom de alta intensidade focado no volume patológico a ser tratado. Aqui tem umas imagens, né, cedida pela Cristiane, que é tecnóloga do ICESP, e ela é uma das responsáveis por realizar esse tipo de exame. Então, aqui a paciente está em decúbito ventral, um corte sagital e um corte axial. Isso que está de verdinho é ultrassom de alta intensidade. E aqui na imagem de número 2, a gente percebe um processo expansivo relacionado aqui à região uterina, provavelmente um mioma uterino, tá bom? E pelas imagens de ressonância, ó, a gente consegue demarcar as margens de segurança e aí entra com ultrassom de alta energia tratando esse volume patológico ou a região anatômica de interesse que necessita de uma terapêutica. Então, o HIFU, na prática, ele faz isso. Localizo a área a ser tratada pelas imagens de ressonância. Aqui embaixo, ó, da mesa, a gente tem esse ultrassom de alta energia, paciente posicionado em decúbito ventral. E aí essas ondas de ultrassom de alta intensidade vão ser focadas ou direcionadas para o volume patológico. Isso aqui é um outro equipamento híbrido também que eu estou mostrando para você na aula de hoje, o HIFU. Fora isso, a gente tem os equipamentos de PET-RM. O que seria a PET-RM? Ressonância magnética com medicina nuclear. Esses foram os equipamentos que surgiram aproximadamente lá em 2009, começaram, né, o desenvolvimento dos equipamentos de PET-RM. No Brasil, a gente só tem 2 equipamentos desses. Um está instalado no complexo do HC e outro está instalado no Albert Einstein. Se não me falha a memória, do HC é uma PET-RM da empresa GE e no Albert Einstein é da Siemens. Tá? Então, só temos 2 equipamentos de PET-RM no Brasil. Um instalado aí no complexo do HC e o outro instalado lá no Albert Einstein. Então, aqui a gente tem a medicina nuclear com a ressonância magnética e a gente está seguindo aqui o mesmo princípio do primeiro equipamento que eu mostrei para você na aula de hoje, do PET-CT. Só que aqui a gente está substituindo a tomografia pela ressonância magnética. Então teremos este resultado. A imagem, à sua esquerda, em cores brilhantes aqui, né? Medicina nuclear, parte cerebral, coração e bexiga. Sinalizei para vocês que é normal a gente ter captação de radiofármaco nessas 3 regiões, devido à atividade celular e aqui embaixo armazenamento do radiofármaco.
A imagem do meio, temos uma imagem de ressonância magnética. Qual é a diferença para a tomografia? Aqui na imagem de ressonância temos um poder de diferenciação tecidual muito maior do que as imagens de tomografia computadorizada. Então a gente consegue diferenciar com mais clareza e precisão tecidos moles, tá bom? O equipamento faz a sobreposição através de um software das imagens de medicina nuclear junto com as imagens de ressonância, dando origem às imagens de PET-RM. Agora sim, nessa terceira imagem, temos uma informação metabólica e uma informação anatômica no mesmo exame de imagem. Fora o PET-RM, no Brasil a gente não tem nenhum equipamento desse. A Elekta, junto com a Philips, fizeram uma parceria. E aqui a gente tem um acelerador linear junto com o equipamento de ressonância magnética. Então esse equipamento híbrido, ele une a radioterapia junto com a ressonância. A Elekta é uma empresa referência na fabricação de equipamentos de radioterapia. E a Philips, uma empresa referência também em equipamentos de ressonância magnética, entre outras modalidades, elas fizeram essa parceria, né? E desenvolveram aqui um equipamento de ressonância magnética de 1,5 Tesla, junto com um acelerador linear acoplado. Então eu tenho um campo magnético e aqui do lado um acelerador linear, localizo a área a ser tratada pela imagem de ressonância, e a partir daí eu trato com esse acelerador linear a região anatômica de interesse, tá bom? Fica focalizado em cima do volume patológico. O paciente fica posicionado normalzinho, como se fosse lá em uma ressonância magnética, a gente coloca uma bobina de radiofrequência, localiza a alteração patológica, e aí entra esse acelerador linear e promove toda a questão do tratamento. Isso é o que tem de mais moderno relacionados a equipamentos híbridos, e como eu havia falado para vocês, não temos ainda nenhum equipamento desse em funcionamento no Brasil. Esperamos que nos próximos anos, né, então no futuro bem próximo, que tenhamos algum equipamento desse no Brasil aqui, auxiliando no tratamento de pacientes com câncer. Espero que você tenha gostado dessa aula de equipamentos híbridos. Então está aqui o contato do nosso Instagram também, @Universo da Radiologia. Se você gostou dessa aula, não esquece aí de curtir, deixar um comentário, compartilhar com um aluno. E a gente está com uma proposta muito interessante, né, dessa maratona da Radiologia do Bem, que é ajudar algumas crianças doando um brinquedo aí neste Natal. Se você quiser saber um pouquinho mais ou quiser contribuir para a nossa causa, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha acompanhado as aulas anteriores, né, da Maratona da Radiologia do Bem. Se você perdeu alguma aula, a aula está disponível no nosso canal, então é só você procurar que você vai encontrar uma aula. Todo dia tem uma aula sobre um tema diferente. E a ideia aqui é impactar de forma positiva a vida de outras pessoas e também transmitir um conhecimento de qualidade totalmente gratuito, tá? Não esquece de deixar aí o seu like, seu comentário e compartilhar com algum colega. Muito obrigado, espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para você com essa questão dos equipamentos híbridos e até uma próxima aula. Valeu, galera, muito obrigado aí, tchau, tchau.